Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo aí para vocês mais uma análise técnica aqui agora de Bitcoin nesse momento crítico onde começam a surgir várias teorias da conspiração porque Bitcoin está caindo muito forte, todos os mercados globais aí caindo, porém cripto sofrendo bastante, então mercado cripto como desde sempre aí se comportando ainda como mercado de risco e o mercado digamos assim, ainda mais frágil dentre os mercados de risco, muito claramente porque uh, é o menor market cap aí dos mercados de risco, dos conglomerados de mercado de risco. Então, naturalmente, a massa de dinheiro envolvido no mercado cripto é aquela separada para o maior risco. Então, naturalmente, nessas quedas dos mercados globais, das bolsas, principais do mundo, é muito nítido que Bitcoin e as criptos estão sofrendo mais, então isso fica muito claro que as criptos ainda é o mercado conhecido como de maior risco de todos. É claro que a gente tem um entendimento aí de que no longo prazo isso vai se desfazendo, esse conceito de mercado de risco para criptos no longo prazo. Isso vai tender a se desfazer uma vez que Bitcoin vai começando aí a puxar aquele conceito de reserva de valor, mas isso ainda é algo nitidamente ainda bem distante. O Bitcoin precisa de mais tempo para alcançar a sua maturidade aí, para começar a se correlacionar com ouro. Então, Bitcoin ainda muito correlacionado aí com o S&P, Nasdaq, todos os mercados de risco do mundo. Nesse momento onde começam a surgir todas as teorias da conspiração, as pessoas começam a imaginar que Bitcoin é manipulado, que Bitcoin vai morrer, que Bitcoin é pump and dump, enfim, que tem uma baleia derrubando o preço. Nesse momento agora que aqui no nosso vídeo a gente retorna para a análise técnica e começa a entender que não é nada disso, é um movimento de mercado naturalmente passível de análise técnica. Sempre, sempre, sempre nesses momentos em que a gente começa a ficar assustado e acaba sendo influenciado aí por essas teorias da conspiração, é que aqui nos nossos vídeos a gente retoma o nosso uh, raciocínio aí racional, nosso entendimento racional do mercado, se afastando de qualquer tipo de atitude emocionada frente a esses movimentos. Então, vamos junto aqui retomar a nossa tranquilidade e entender que a análise técnica é soberana em todos os movimentos. Então, vamos lá. Aqui já vínhamos analisando durante todas as nossas análises anteriores que estamos numa tendência de baixa agora no gráfico mensal, então a maior parte do mercado envolvido, a maior parte das pessoas envolvidas no mercado com uma intencionalidade crescente de ofertar criptos no mercado. Então, temos aí ursos completamente sob controle do mercado. Vamos passar diretamente aqui para o gráfico semanal para a gente já ir detalhando aí cada vez mais esses últimos movimentos, essa última puxada forte para baixo. Então, vemos aqui no gráfico semanal aquilo que nós já antecipávamos de que precisávamos de um pivô de baixa no gráfico semanal para trazer mais confiança para essa estrutura de topo descendente aqui do gráfico mensal. E foi o que nós fizemos aqui, como já previsto, como uma maior probabilidade. E aqui o que estávamos observando era uma possível não continuação depois do rompimento desse fundo aqui. Porém, o que vimos é que depois do rompimento desse fundo, já estamos aqui no movimento de forte continuação. Isso é muito simples da gente entender aqui na análise técnica, porque uma vez rompendo esse, que é o suporte mais importante, aqui os ursos precisaram demandar força porque era a última fortaleza dos touros. É muito conveniente que touros estejam posicionados aqui com o stop logo abaixo para defender essa região é muito conveniente para os touros defenderem essa região, porque é um risco-retorno muito favorável. Então, os ursos tendo vencido essa região, aqui já não temos mais touros posicionados aqui. Então, imagine quem seria o touro que iria se posicionar aqui na frente desse quase trem desgovernado aí esse grande volume de ursos atacando. Então,
nesses movimentos é que a gente acaba se enganando pelos indicadores, porque todos os indicadores vão estar estourados indicando compra nesses movimentos, como principalmente o RSI. O RSI vai estar estourado em todos os tempos gráficos e a gente não pode se deixar enganar por esses indicadores, porque nós precisamos entender o que está acontecendo no mercado através do gráfico. Então, uma vez que não temos compradores no caminho para fazer suporte ao preço, não teremos defesa, mesmo que os indicadores estejam indicando sobrevenda. Por quê? Os indicadores são equações matemáticas e, de acordo com o caminho do movimento, os indicadores vão acabar trazendo uma informação matemática que não reflete a realidade dos mercados. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses tipos de indicadores, porque a gente pode acabar sendo enganado, montar posições de compra e o mercado ir totalmente contra nós, indo contra também o conceito do indicador. É aí que reforçam as teorias da conspiração de que o mercado é manipulado e o mercado já não está mais respeitando o gráfico. Porém, não é nada disso. Você só precisa saber interpretar o mercado da forma correta através dos gráficos. Então, uma vez que estamos tendo continuação aqui no preço de Bitcoin para baixo após o rompimento desse suporte, que era o mais importante, precisamos entender que não teremos aqui suportes de preço para defender essa região. Aqui não teremos uma fortaleza de touros posicionadas esperando para defender o preço. O próximo suporte relevante está lá no último fundo do gráfico mensal, que está aqui em $9.000, $9.825. Então, aqui com certeza os touros usarão esse preço como um suporte caso o preço chegue lá. Enquanto nós não temos ainda claramente uma região de suporte onde os touros vão usar como referência para defender esse preço. Então, a única coisa que fará com que o preço se esfrie é simplesmente o esgotamento da força dominante, que é o esgotamento da força vendedora, o que vai dar sinais de fragilidade para o preço e tornar suscetível o ambiente para um ataque de touros. Então é isso que precisamos procurar nos gráficos. Então, aqui dentro desse movimento, nós precisamos entrar para os gráficos menores para procurar por sinais de fragilidade dos ursos. É só isso que vai fazer com que touros entrem comprando nesse preço. É isso que nós precisamos procurar. Então é isso que nós vamos fazer aqui juntos, descendo para os gráficos menores e aí também aprendendo muitos conceitos importantes. Então vejamos, é importantíssimo que nós entendamos a estrutura das tendências aqui agora juntando informações de volume de negociação e aí indicadores para que a gente esteja 100% protegido, não seja enganado pelos indicadores e com a ajuda do volume, que é o indicador soberano, é o indicador mais importante de todos, é aquele que é sempre fiel ao mercado, porque ele mostra para nós claramente uh, o volume de negociações. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre volume é que volume não dá para nós informações de volume de venda ou volume de compra, não é disso que se trata. Você poderia usar aqui as barras de volume de uma só cor. Você precisa entender que, por mais que isso aqui seja uma barra de volume vermelha, isso não indica volume de venda, indica o volume de negociações. Você precisa encarar isso como a frequência de negociações que está acontecendo no mercado. E isso, conjugando com a estrutura da tendência, vai dar uma informação para nós. Então, veja, aqui nesse movimento, nesse candle atual do gráfico diário, temos um volume muito grande, temos um pico de volume comparado com os volumes anteriores. Então, perceba, onde tivemos um pico de volume foi no estabelecimento desse fundo anterior, que é o fundo do gráfico semanal. E agora aqui estamos tendo um novo pico de volume no gráfico diário. Porém, precisamos ter a consciência de aonde esse pico de volume aconteceu. Será que ele está acontecendo agora, indicando que quanto mais o preço carrega para baixo, mais os touros estão defendendo esse mercado? Então, precisamos entender isso. Porque quanto mais o preço vai para baixo,
maior o crescimento de volume constantemente. Então, isso dá a informação para nós de que quanto mais os ursos vendem, mais os touros compram, o que aumenta a frequência de volume de negociações no mercado, e isso faz com que a força relativa vendedora vá se esgotando conforme o preço vai carregando para baixo, o que vai tender a logo a força vendedora se esgotar e os touros então estabelecerem novas bases de preço. Porém, novas bases de preço que podem denotar uma lateralização, ou seja, uma bandeira de baixa ou algo do tipo, porque os touros também estariam esgotando a sua força de defesa. Então, uma vez que os ursos demonstrem fragilidade, touros não vão entrar atacando fortemente no preço, porque também estão esgotando sua força para defender essas regiões. E aqui agora nós precisamos entender aonde houve esse fluxo acentuado de volume. Será que ele foi usado para romper esse suporte? Aqui agora o volume está esfriando de novo, demonstrando que os ursos estão carregando esse preço para baixo livremente, sem que haja defesa dos touros. Então é isso que nós precisamos entrar nos gráficos menores para entender o detalhamento desse fluxo de volumes que o mercado está mostrando. Lembrando que nós precisamos detalhar também se o preço, se a força vendedora está demonstrando em algum local desse movimento algum tipo de fragilidade de força. Isso nós vamos ter que ir encontrando nos gráficos menores, porque eles vão dando uma informação mais detalhada para nós do que está acontecendo aqui dentro, para que a gente tenha aí algum tipo de cenário e perspectiva de que algum momento os touros podem ter aquela confiança necessária para entrarem atacando no preço de volta. Então, vamos aqui para o gráfico diário entender o detalhamento de todas as informações. Então, perceba, aqui no rompimento desse fundo importante, vamos ver como foi o fluxo de volume nessa região. Então, vejamos, aqui nesse candle, precisamos entender como foi o fluxo de volume aqui. Então, veja, aqui no rompimento desse fundo, não tivemos uma grande resistência dos touros. Os touros não defenderam muito fortemente essa base de preços aqui, porque nesse movimento tivemos um volume muito baixo, ou seja, os ursos venceram essa região de suporte com muita facilidade. Porém, após o rompimento é que estamos tendo um volume de negociações crescente no mercado, ou seja, ursos, quanto mais carregam o preço para baixo, mais enfrentam ordens de compra, curiosamente, no mercado. Então, quanto mais os ursos carregam o preço para baixo, mais ordens de compra eles estão enfrentando, ou seja, por isso o volume de negociações está alto no mercado, o que pode demonstrar que em algum momento o estoque relativo de venda vai se esgotar por causa do alto índice de volume, ou seja, quanto mais os ursos carregam o preço para baixo, mais eles precisam vender para carregar ainda mais o preço para baixo. Então, isso vai esgotando o estoque relativo de venda. Porém, isso também vai esgotando o estoque relativo de compra que está defendendo esse preço. Então, em algum momento, essa retomada não vai tender a ter um bounce muito grande para cima que vai fazer com que as tendências maiores se invertam. Isso coloca para nós uma perspectiva de que numa defesa dos touros a gente provavelmente segure numa bandeira de baixa. Então, os touros não vão ter força ou confiança suficiente para entrar nesse preço invertendo os gráficos maiores, levando invertendo, estabelecendo fundos nos gráficos maiores. Então, é esse tipo de perspectiva que nós podemos ir tendo. Então, aqui, veja, o RSI extremamente sobrevendido, mas nós temos que ter muito cuidado ao considerar o RSI nesses movimentos. Então, uma coisa interessante para a gente observar no RSI é que o mais interessante é que o RSI esteja muito tempo sem chegar em sobrevenda. Então, nesses primeiros movimentos de sobrevenda é onde o indicador de RSI vai entregar uma maior fidelidade na sua funcionalidade para nós. Como tivemos aqui um movimento relativamente próximo, que foi o fundo anterior, o RSI já não vai mais entregar uma informação
que dê muita confiança para nós entrarmos conjugando volume, conjugando preço e RSI. Por quê? Nesses movimentos, como já explicado, o RSI vai tender, a equação do RSI vai tender a não demonstrar o que realmente o mercado está fazendo. Então, aqui agora é onde precisamos ir dando zoom nos gráficos menores para ir encontrando qualquer tipo de fragilidade da força vendedora. Por enquanto, até o gráfico de 4 horas, não temos nenhum tipo de fragilidade da estrutura vendedora no mercado. A única coisa que nós vemos aqui é que quanto mais os ursos carregam o preço para baixo, mais ordens de venda, mais venda eles estão precisando executar. Por quê? Porque no meio do caminho está havendo aqui resistência de ordens de compra, ou seja, os ursos estão enfrentando ordens de compra quanto mais eles carregam o preço para baixo. E esse tipo de situação vai tender em algum momento a esgotar a força relativa de venda, e aí é onde nós veremos novas bases de preço para os ursos se formando, e aí muito provavelmente nós vamos segurar em novas bandeiras de baixa para ir carregando ainda mais. Tudo isso vai depender do momento pelo qual a gente estruture essas bases de preço. Se os touros tiverem força e agregarem confiança suficiente para se distanciarem do fundo, aí a gente começa a estabelecer novas perspectivas. Por enquanto, o mercado não está dando essa perspectiva de uma retomada do controle do mercado para os touros. Muito pelo contrário, ursos estão completamente dominando o mercado e os ursos estão dominando todos os mercados globais e, como dito no início do vídeo, Bitcoin e criptomoedas estão sofrendo mais por serem um mercado entendido como o mercado de maior risco de todos. Então, vamos só dar um zoom aqui no gráfico de 1 hora para ver se a gente consegue enxergar qualquer tipo de fragilidade. Então, perceba, nós não conseguimos identificar nenhum tipo de fragilidade da estrutura vendedora. Veja, pivô de baixa com muita força, com muita violência para baixo. Então, nenhum tipo de sinal de fragilidade ainda demonstrado nas estruturas das tendências, mesmo nos gráficos menores. A única coisa que nós vemos aqui é que quanto mais os ursos carregam o preço para baixo, mais ordens estão precisando ser exercidas para carregar ainda mais esse preço para baixo. Então, essa é a única informação que o mercado está dizendo para nós que vai vir a tender em algum momento a esgotar o estoque relativo da força vendedora. Isso é absolutamente natural. Aqui teríamos uma informação mais pessimista ainda para os touros se os ursos estivessem carregando o preço para baixo sem um fluxo muito grande de volume, porque isso indicaria para nós que os ursos estão precisando vender muito pouco para continuar carregando o preço para baixo, o que não é o caso. Os ursos estão precisando vender bastante, estão precisando despender do seu estoque relativo de venda para continuar carregando o preço para baixo. Então, essa é a única informação que nós podemos nos agarrar nesse momento para entender que esse tipo de força desempenhada pelos ursos vai vir a tender em algum momento, talvez relativamente próximo, a esgotar a sua força relativa de venda. E aí que nós começaremos a ver possíveis estruturas de fragilidade nas tendências. Como nós veremos isso? Com o retorno e fundos sendo rompidos sem continuação. Retorno e fundos sendo rompidos sem continuação, principalmente nos gráficos menores, o que vai dar aquela demonstração de fragilidade dos ursos e que vai tornar o ambiente suscetível para um ataque dos touros. E aí, numa retomada dos touros nesses gráficos menores, o que vai determinar as próximas probabilidades é com qual força os touros vão conseguir carregar de volta esse preço para cima. Se os touros inverterem uma tendência menor e os ursos já exercerem uma defesa de venda, os touros não vão conseguir agregar credibilidade suficiente para continuar devolvendo esse preço para cima, o que vai fazer então aquelas estruturas de bandeiras de baixo nas tendências, dando continuação
então, no movimento de queda. Então, esse é o cenário geral do mercado e é assim que nós conseguimos trazer de volta para o nosso controle os movimentos do mercado através da análise técnica. Então, não acredite em teorias da conspiração, se apegue na análise técnica para entender o que o mercado está querendo te dizer e haja sempre de uma forma imparcial, levando em consideração elementos puramente técnicos. Um grande abraço.